Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Quem diria que nós íamos chegar no 5º episódio da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race sem estar cansado ou achando que a temporada ficaria ruim. A gente chegou agora no 5º episódio, foi um episódio de costura, o tema Monster Ball, o baile dos monstros, e eu gostei bastante do resultado. Embora o único look que as drags tenham costurado de fato tenha sido o terceiro, o último, eu curti a proposta no geral, achei muito bacana. Tivemos aí 33 looks muito bem construídos. Nem todos foram tão interessantes de ver, mas eu acho que no geral eles foram satisfatórios. Esses satisfatórios eu diria que eu esperava muito mais de algumas queens por já terem mostrado um pouco desse lado exótico, digamos assim, da drag delas, mas foi um episódio bom, não é assim aquele episódio chato que você mal vê a hora de acabar. E por mais que a gente já tá chegando na metade da temporada, tá uma temporada muito boa, que não é aquela temporada que a gente mal vê a hora de acabar porque nada tá acontecendo. Eu acho assim que eles escolheram um cast muito bom pra sempre ficar tratando de assuntos interessantes, tanto no Untucked quanto no episódio principal. Sim, essa temporada tá bem diversificada, não só pelo elenco que eles escolheram, mas também pelas conversas que as drags costumam ter nesses momentos de descontração. Eu acho que esses bate-papos que elas têm são muito ricos porque isso humaniza as drags. Nas últimas temporadas a gente meio que sentiu um certo distanciamento com as participantes que passaram pelo show. Meio que a gente não conseguia se identificar muito com elas e eu acho que por isso a gente não achava as temporadas tão interessantes como as iniciais de RuPaul's Drag Race. Mas essa temporada, com as drags sendo muito sinceras e muito abertas com suas histórias de vida, eu acho que isso também tem contribuído pra gente sentir que é uma temporada mais divertida de acompanhar. Eu acho que com o decorrer dos próximos episódios tende a aumentar porque as drags vão ficando mais e mais à vontade umas com as outras e não se sentem mais intimidadas pelas câmeras. Então eu acho que daqui em diante a gente só tem a ganhar. E sobre bate-papo assim das drags, eu acho que no início a gente já tem, né, um embate aí entre Rajá e Ivy, porque a Rajá havia dublado no 4º episódio e disse na sala de trabalhos que ela, se fosse preciso, iria dublar todos os episódios até chegar na final de RuPaul's Drag Race. Eu gostei muito da Ivy confrontando a Rajá, falando que a postura não tem que ser essa. As drags não tem que dublar o tempo todo, elas têm que mostrar o seu melhor no desafio principal. E mostrando um bom desempenho no desafio principal, a RuPaul vai identificar aí esses 4 elementos essenciais para coroar uma drag, né, que é o Kant, o carisma, originalidade, nerve e o talento. Então, se as drags elas só mostram o seu talento na hora de dublar, elas meio que deixam a desejar nas outras categorias que são muito importantes para que sejam coroadas. Então, achei bacana a Ivy confrontar a Rajá, pra Rajá parar de usar essas desculpas, né? Eu vou mostrar o melhor no lip sync, enquanto ela deve mostrar mesmo o melhor nos desafios para não precisar dublar. E a Rajá não gostou nem um pouco, né? Ainda apelou com a Ivy, falando que não era pra Ivy ficar tentando ela. E que eu achei bem tosco depois, era um depoimento falando que a Ivy não apresenta nada demais, que ela só veste lixo, que a Ivy fede. Eu achei, assim, uma postura muito infantil. Bem Pageant, né? Bem garota de concurso mesmo. Eu vou ofender a drag e ignorar que a crítica dela realmente é uma crítica construtiva e que eu devo aplicar no meu trabalho aqui pra poder ficar entre as melhores e não sempre no bottom dublando. Eu achei esse momento que a Rajá fala que ela vai dublar se isso significar dela chegar na final muito parecido com o que a Alyssa falou na 5ª temporada, né? Que até a Coco não gostou, nem as meninas gostaram. Porque meio que isso, além de passar que você não tem, assim, um certo talento para os desafios, passa aquela sensação de que você já tá se sentindo derrotada, sabe? Pela competição. Tipo, eu não vou fazer nada demais nos desafios, vou cair no bottom 2, vou dublar, vou mandar todo mundo embora até chegar na final. E não é bem assim. Que a gente já viu já drags que foram várias vezes e uma hora ela vai acabar saindo, porque é igual a Ivy falou, a Mamaru não tá nem aí pra ver se você só sabe dublar, você tem que ter o pacote inteiro, por isso que tem o Kant, que é carisma, originalidade, coragem e talento. E depois quando ela fala que a Ivy só usa lixo, que a Ivy fede, essas coisas, eu achei, tipo, mega infantil. Isso daí é uma coisa que a gente fazia na 6ª, 5ª série, quando a gente não sabia xingar as pessoas direito. Então eu achei muito tosco, infantil. E como ela já tinha dito no Untucked, que é quando alguém mexe com ela, ela fala assim a real, ela começa a bater de frente com a pessoa, ela não tá mostrando nada disso, ela tá batendo de frente mesmo só com a câmera, porque a única coisa que ela fala assim, mal das pessoas é por trás, nunca fala na cara. Então acho que assim, ela já tá meio que ficando assim, um pouco pra trás na competição, digamos assim. Que até mesmo esse episódio assim, eu não achei muita coisa tipo uau dela.
Eu acho que a Rajá, ela tá se queimando muito pela boca, né? Porque no 4º episódio, ela falou pro Yannis que ela era uma excelente dançarina e que ele podia exigir dela que ela ia mostrar uma boa coreografia. Aí chega na hora do ensaio, ela passa aquela vergonha e o Yannis o tempo todo pegando no pé dela porque ela foi aquela que prometeu que faria um bom trabalho. E quanto a bater de frente com as outras drags, é a mesma coisa. No primeiro episódio ela disse que não abaixaria a cabeça pra ninguém, que ela é uma drag que resolve as coisas, e o que a gente tá vendo é que ela só retruca de forma bem assim, superficial, não mexe comigo, mas ela não se defende, ela não contra-ataca, ela simplesmente fica na defensiva e não prova o seu valor, né? Então acho que isso pesa muito contra ela. E o mesmo a gente pôde ver com a Ariel nos primeiros episódios, né? Quando ela batia de frente com a Silk, falando mal da Silk, mas na hora de mostrar o bom trabalho no desafio principal ela não mostrava, e hoje a gente viu, né, o que isso trouxe pra ela. Um belo de um sachê away no primeiro bórum que ela caiu. Então acho que as drags realmente elas têm que sair dessa bolha de só falar e começar a mostrar resultado, porque a gente sabe que a RuPaul não tá aí pra brincadeira. O 3º episódio foi prova disso, quando ela jogou as 6 drags da igreja da Mariah para dublarem. Então assim, se essas drags ficarem muito nessa desculpinha de no lip sync eu arraso, problemas, pode arrasar o tanto que você achar que vai arrasar, que se a RuPaul achar que é sua hora, ela vai te eliminar. Hoje a gente viu isso com a Ariel. Embora a Ariel tenha tido uma queda bem feia durante o seu lip sync contra a Sugar Cane, a Ariel até que teve um bom desempenho no seu lip sync, só que não foi suficiente pra convencer a Mamoru de ficar na competição. E se a gente for parar assim pra olhar o histórico da Ariel, o que ela trouxe de novidade? Os mesmos cabelos, a mesma maquiagem, o mesmo estilo de roupa? Então realmente pra mim chegou no momento em que a Ariel não tinha mais a acrescentar na competição e saiu numa hora boa pra ela não se queimar mais, né? Eu acho que ela também saiu sendo uma hora boa porque sempre que perguntam lá no palco principal ou começam a criticar, falar de que certa Queen tá vestindo de certo jeito, elas começam a dar desculpa porque aquele é o jeito dela, que ela vai mudar no próximo episódio. E a RuPaul nessa temporada, tanto a RuPaul quanto a Michelle, elas estão pegando muito no pé disso. Ela fala que não quer nem saber disso. Se você tá indo no programa, já tem mais de 10 temporadas na TV, mais de dezenas de queens que já falaram isso, então não é tempo pra você fazer desculpa. Eu acho que elas tinham que assumir, falando, eu não tô conseguindo, eu sou assim, eu não vou conseguir. É melhor ela desistir falando assim do que ela inventar uma desculpa ali naquela hora. Então eu acho que ela saiu assim num momento bom, por mais que ela tenha milhares de seguidores, mesmo antes de ter entrado no programa, pra ela poder melhorar isso agora aqui fora, né? Porque muitas queens, quando saem do programa, a gente vê que começa a mudar o estilo da maquiagem, começa a mudar um pouco do estilo das perucas. Mesmo que ela tenha o negócio dela com perucas, ela precisa mostrar mais versatilidade nessa questão das perucas e também no modo de vestir dela. Não acho que ela devia se sentir arrasada por ter saído. É um sonho das pessoas ganharem, mas foi um momento bom pra ela sair, pra ela ter um tempo pra pensar mais nesse lado profissional agora que Drag Race deu pra ela e se empenhar mais nessas perucas, maquiagens e roupas que ela usa. Eu acho muito louco pensar que a Ariel é dona de uma empresa de perucas, sendo que ela mostrou sempre o mesmo estilo de peruca. Se ela tivesse mostrado uma variedade de perucas, tipo a Courtney Act na 6ª temporada, se eu não me engano a Courtney também tem algum tipo de negócios que envolve peruca, então acaba que a Courtney Act tinha um bom guarda-roupa de perucas pra ela poder usar na temporada que ela participou. A impressão que eu fiquei com a Ariel é que ela tem uma empresa de perucas basicamente pra amontoar as perucas e botar na cabeça, né? Porque a gente não viu nenhum tipo de penteado diferente, a gente não viu nenhum tipo de corte diferente. Era todas as perucas bem grandes, estilo perucas de concurso, né? Aquela higher the head, closer to the gods, né? Ou seja, quanto maior o cabelo, mais perto de Deus. E só mudava as cores, né? Parecia que a cada semana ela usava um spray diferente pra pintar as perucas, mas não mostrou nada diferente nisso. Então, se ela tem uma empresa de perucas só pra poder acumular uma peruca em cima da outra, melhor ela começar a caçar outro tipo aí de empreendimento pra poder ser dona, porque de peruca pra mim não vingou, não. Nem de peruca e assim também nenhum tanto de roupa. Se a empresa dela for só com esses tipos de peruca, deve fazer muito sucesso lá fora, porque não fez no programa. E aí, voltando pro episódio mesmo, enquanto as drags estão lá conversando, né, após a eliminação do 4º episódio, foi bacana ver a Brooklyn Heights e a Vanessa Van de Mateo assumindo o romance das duas. E foi mais legal ainda ver a reação das drags, né, tipo, ainda bem que vocês assumiram e ok, vida que segue. Elas assumiram, né, que tinha crush uma na outra desde o primeiro momento que se viram na sala de trabalhos. E aí, agora pelo menos, elas assumindo o romance, elas podem, digamos assim, né, se amar abertamente na sala de trabalhos, sem precisar ser
nada escondido, sem precisar ser nada atrás dos bastidores. Então achei assim, foi legal da parte delas. E obviamente tem muito aí também uma necessidade, um desejo de ganhar mais tempo em tela, né? Porque a gente sabe que todas as vezes que elas dão ali um beijinho, todas as vezes que elas dão um abraço mais forte, tem uma intenção aí por debaixo que é aparecer por mais tempo na tela de Drag Race. Então achei assim, ok, assumiram. E é um tipo de enredo novo pro programa, né? A gente nunca teve um casal de drags na mesma temporada. Então acho que no decorrer dos próximos episódios a gente vai ver como esse romance vai desenrolar. Se esse romance pode levar as duas pro top 4, ou então se ele vai ter um fim trágico, com elas tendo um término pesado, ou se vai ser aquela coisa, tipo, uma tentando superar a outra num possível lip sync. Eu acho que vai ser muito legal e muito rico pro programa. E isso, de certa forma, dá um pouco de base para outros romances que possam vir a ocorrer em temporadas futuras. E eu achei, assim, legal da Miss Vende também, que tem uma hora que elas estão se preparando lá na workroom, que passa um confessional dela falando que, sim, elas estão juntas, mas independente delas estarem juntas ali, é cada uma por si, porque elas estão numa competição. Então não tem essa de, só porque eu tô junto com ela e eu não vou falar que ela tá feia, eu não vou falar que eu tô mais bonita que ela. Então ela sabe, assim, separar bastante das coisas. Quando eu tava passando um pouco dessa edição, assim, eu até pensei que elas iam se discordar em algum momento ali do episódio ou do Untucked, porque a gente sabe que quando começa a passar muito uma coisa, assim, boa, ou a pessoa falando um pouco daquilo por trás das câmeras, eu já espero, pelo menos, ter um embate ali no meio do episódio, mas ainda bem que não teve. E eu também gostei das duas, assim, assumirem lá, pra elas falarem, ficarem dando os beijos dela e tudo. Eu só fiquei intrigado se no contrato, assim, do programa não tinha nada falando disso, porque no contrato a gente sabe que elas não podem ter ligação com as pessoas que estão fora ali daquele ambiente de gravação, né? Não pode ter contato com o namorado, família e blá blá blá. Mas eu fiquei intrigado pra saber se tinha, assim, alguma cláusula das meninas que estão ali dentro. Mas pelo visto, acho que não tem, para as duas andarem assim, darem selinho, se beijarem nas frente das câmeras, então tá tudo de boa. Vai ver essa cláusula de não haver nenhum tipo de contato com pessoas exteriores à produção de RuPaul's Drag Race, seja não só por uma questão de sigilo, mas pode ser também para forçar com que as drags tenham um tipo de relacionamento entre si, porque a gente sabe que casais românticos sempre movimentam reality show, então Drag Race ter o seu primeiro casal romântico ajuda muito a aumentar os comentários e repercussão do programa pela websfera. Então acho que não deve ter uma regra que impeça com que as dragas se relacionem entre si, e eu acredito demais que às vezes a própria produção incentivou as duas a ficarem e a assumirem isso diante das câmeras, porque eles estão aí, né, há 10 anos produzindo o show e sabem o que funciona melhor ou não para ir ao ar. Então eu acho que não deve ter essa regra impedindo que as drags do programa fiquem entre si. Tanto que a gente sabe de fofocas de temporadas passadas em que várias drags faziam pegação. Então, assim, não é novidade no programa. A única novidade é que dessa vez elas assumiram um romance de forma pública. E nesse sentido de romance de forma pública, eu achei muito bacana quando as drags voltam para a sala de trabalhos no dia seguinte, prontas para um novo desafio. E aí a Silk e a Nina West acabam entrando na brincadeira de um casal e dão um beijo também, meio que para provocar mesmo, né? Eu achei bem divertido assim, achei justo. Por que não? Já que temos duas aí, nada impede que mais outro casal surja, né? Mas eu sei que foi brincadeira, mas eu achei uma brincadeira divertida. A única coisa, assim, que eu, pelo menos, vi e não gostei foi o pessoal comentando isso na internet. Também não só comentando na internet, e também depois, quando passou no programa, quando a Silk foi dar um beijo na Nina e a Vanjie falou que queria ver a língua. Aí todos começaram a fazer, tipo, aquela cara de nojo. Isso eu me senti um pouco incomodado, porque, levando em consideração que são duas big girls se beijando assim, ainda tem muito preconceito, tanto dentro da comunidade LGBT, fora da comunidade, como um todo. Tem um preconceito de pessoas gordas estarem num relacionamento, ou então uma pessoa ser gorda e namorar com uma pessoa magra, que as pessoas vão começar a ver por fora aquilo como uma coisa estranha, ou algumas, nesse caso, vão sentir nojo, e uma grande parte dos fãs começaram a ficar criticando esse tipo de comportamento que as duas tiveram, tipo de brincadeira e tudo, mas não criticando o que elas fizeram, mas criticando pelas duas serem gordas e beijarem ali. Então isso acaba me incomodando um pouco, esse pessoal meio que gordofóbico, mas aqueles gordofóbicos que finge que não é, sabe? Infelizmente, o fandom de Drag Race tem se mostrado cada vez mais gordofóbico
gordofóbico, né? E isso é muito, muito pesado, isso é muito, muito revoltante, porque a gente sabe que o fandom de Drag Race tem vários close errados, seja racista, seja transfóbico, e a gordofobia tem aí, sei lá, desde a segunda temporada, quando a gente pensa que Drag Race expressa um pouco da comunidade que a gente vive, então esses preconceitos que também fazem parte da nossa sociedade acabam sendo reproduzidos dentro do show, e isso me incomoda bastante também, porque se as próprias drags fazem chacota com duas drags gordas se beijando, o que esperar do fandom que não convive com as drags e não humaniza essas drags? Então achei assim, muito tosco da parte das drags fazendo careta e dando a entender que era nojento dois homens gordos se beijando, no caso a Nina e a Silk, e o que o fandom fez, pra mim, foi nessa mesma onda de desprezar o amor de duas pessoas gordas. A gente que já é uma comunidade marginalizada, o mínimo que a gente deveria ter é empatia com todas as pessoas, com todas as formas de corpo, com todos os tamanhos, com todos os seus defeitos e todas as suas virtudes. Então eu achei muito, muito péssimo, e eu gostei bastante de ver a Nina e a Silk se defendendo nas redes sociais, porque a prévia normalmente sai na internet 2 dias antes do episódio ir ao ar. Então é nessa prévia que mostra o primeiro bloco do episódio da semana, a gente acaba assistindo o que vem por aí, né? E aí toda vez que a prévia sai, sempre alguma coisa que acontece na prévia acaba repercutindo mais do que outras. E no caso do episódio dessa semana foi o beijo entre Silk e Nina, e os fãs saíram por aí fazendo seus comentários muito gordofóbicos, muito preconceituosos, e a Nina e a Silk se defenderam, falando sobre esses dois pesos e duas medidas do fandom de Drag Race, que celebram umas enquanto apedrejam outras. Porque assim, se eles não gostaram de ver duas drags beijando, então eles deveriam ter criticado da mesma forma Vanessa e a Brooklyn. E o que a gente viu? Todo mundo babanovo do casal Brandy, né? E enquanto isso, criticando Nina e Silk. Então assim, achei muito bacana elas se defenderem e falarem que há dois pesos e duas medidas no fandom de Drag Race. Isso é óbvio, isso a gente sabe, tem muitos anos já. E que não há nada de errado de duas pessoas gordas se beijarem, se amarem. Vamos torcer para que a mensagem tenha chegado em várias pessoas e que elas parem de serem babacas quando verem duas pessoas gordas da nossa comunidade se beijando, e não só da comunidade LGBT, mas pessoas gordas de qualquer lugar, de qualquer comunidade, porque o amor não tem que ver cor, não tem que ver tamanho, não tem que ver peso. E quando a gente vê esse comportamento problemático do fandom, a gente fica sem esperança, né, de que as coisas vão melhorar. Porque se no All Stars 4 a gente teve que aturar muito racismo por parte dos fãs, na hora de falar de Latrice, de Naomi Smalls, Monique Hart e Monét X Change, agora quando a gente vem pra 11ª temporada, a gente tem que lidar com gordofobia com as drags gordas da temporada. Porque vira e meia a gente reclama, né, que temporada X tem poucos representantes gordos. Aí quando a gente tem uma temporada com duas drags gordas, e aí a gente vê esse comportamento tóxico do fandom, é muito decepcionante ver que as pessoas não têm evoluído, né? E aí, no mini desafio, o RuPaul aparece com a Trixie Mattel e diz para as drags que elas têm que fazer uma boneca viva, que seria a melhor amiga da nova boneca que a RuPaul vai lançar dela mesma, que é um item de colecionador. Inclusive, essa boneca da RuPaul é caríssima, mais de $100. Mas, tudo que a RuPaul faz, ela enfia a mão, né, pra cobrar a galera uma grana alta, e então, quem teve a oportunidade de comprar, comprou. E eu sei que teve drag brasileira aí que comprou, e eu acho que deve ter pago em torno de R$1.000 pela boneca. Mas enfim, quem é fã e tem condições de pagar, que compre feliz. Eu achei bem bacana esse desafio, porque foi bom rever a Trixie. E é uma coisa que eu até comentei no podcast referente ao All Stars 4. A Trixie, fora da competição, fora da pressão de ter que vencer os desafios, de ter que vencer a temporada, é uma drag muito, muito engraçada, muito, muito divertida. E eu gosto de revê-la nesses momentos mais descontraídos em Drag Race, que ela mostra esse seu lado cômico que realmente faz eu gostar dela. E nesse episódio de hoje não foi diferente. Quando a RuPaul perguntou pra ela o que torna uma pessoa uma melhor amiga, ela respondeu que tem que ser legal com todo mundo, porque você nunca sabe quando uma decisão vai ser decidida por um júri popular. Eu achei sim, foi um shade maravilhoso que elas mandaram pra decisão polêmica da final da All Stars 3, e nesses momentos não consigo odiar a Trix, porque na verdade ela não tem culpa, né, pelo que rolou ali, e eu acho engraçado a forma com que ela pelo menos assume que o final do All Stars 3 foi muito estranho, muito shady, muito polêmico mesmo, e tipo, foda-se, né, já foi coroada mesmo, e nada que a gente queira fazer vai mudar o resultado, então o jeito é entrar no hype e se zoar com isso. É aquela coisa que a maioria das pessoas estão percebendo agora. Se uma pessoa tá te zoando e, na verdade, a pessoa acha que tá te zoando por falar uma característica que é sua, você vai lá e assume. E o que a Trixie faz é isso.
A maioria não gostou dessa decisão do All Stars 3. Inclusive, a gente não tinha gostado. A gente até comentou nos podcasts, mas não tem como ficar com raiva dela, porque não foi ela, foi a produção. Então, ela só brinca com aquilo que aconteceu na vida dela. Então, ela assume mesmo, ó, foi decisão do júri. Então, por isso que você tem que ser amiga de todo mundo, porque nesses momentos é o que a amizade vai contar. E, igual você falou, ela fora dessa pressão do programa é muito divertida. Ela tem um programa com a Kátia no All Presents lá, que é o que já tem várias temporadas. Inclusive, ela e a Kátia tiveram também um programa na TV, que assim, tem episódios que você literalmente morre de rir com algumas coisas que elas duas falam. Ela não tem só esse talento de ser engraçada, também como ela tem o estilo de música próprio dela, que é aquele estilo de música que nenhuma drag faz. Ela tem esse estilo de música folk, e nenhuma drag tá fazendo isso hoje em dia. Eu gosto muito dela por causa disso, e é o mesmo jeito também que eu gosto da Alaska, porque a Alaska, quando ela entrou no programa, a gente não sabia quem ela era. A gente via a Alaska como uma pessoa, tipo, querendo se aparecer. Só que depois que ela saiu do programa, que ela participou do All Stars e começou a ganhar fama pelas coisas que ela ia criando, e ela criava com muita ideia e muita mensagem legal por trás, então as duas, assim, pra mim, não que elas estejam, assim, par a par no mesmo nível, mas elas estão no mesmo caminho, assim, de sucesso que as drags do programa, quando saem, acabam indo. Então foi legal a RuPaul também trazer ela de volta pro programa, porque ela também tem essa estética de boneca. E comentando essa boneca da RuPaul, eu preferia gastar o meu dinheiro com aquela estatueta da RuPaul do que com a boneca. Eu acharia mais válido eu gastar o dinheiro com a estatueta do que com a boneca, porque eu não sou muito fã de boneca, e eu também não vi muita diferença dessa boneca da RuPaul com uma outra boneca da Barbie, Suzy e afins. De fato, essa boneca da RuPaul, ela não tem muito apelo assim infantil, a começar pelo preço, que é muito cara, mas ela é um item de colecionador, né? Então, pessoas que gostam de bonecas e colecionam essas bonecas, tem tudo a ver comprá-la. Agora, pra gente, que tipo, eu também, quando criança, nunca fui muito fã de boneca, pra mim é indiferente, e eu acho que aquela estatueta que as drags ganham quando são eliminadas, combinaria muito mais, porque a gente poderia, por exemplo, colocar em algum canto da casa como enfeite, né? Nesse sentido, valeria muito mais a pena do que essa boneca em si. Então, depois que o mini desafio acaba, a RuPaul anuncia que a Rajá foi a vencedora, e aí ela conta para as drags qual vai ser o desafio da semana, que vai ser o Monster Ball, o baile dos monstros. E aí, no caso, as drags terão que fazer 3 looks para elas poderem desfilar no palco principal. O primeiro look seria de gostosuras e travessuras, no caso, inspirado no Halloween, quando as crianças saem para poder pedir doces na noite do Dia das Bruxas. E aí seria um look mais fantasioso, enquanto o segundo look seria um look de bruxa, e o terceiro look seria um look monstruoso. As drags basicamente só montaram o último look mesmo, porque os 2 primeiros looks elas teriam que trazer pronto de casa, porque a gente sabe que atualmente Drag Race não é tão mais focado em desafios de costuras. Embora tenha alguns, as drags não gastam mais tanto tempo para a costura. E eu acho isso uma grande besteira, porque uma das temporadas que eu mais gosto é a terceira temporada, e é a temporada, assim, mais puxada que existe em RuPaul's Drag Race History. Pra mim não teve temporada mais difícil e mais exigente das drags quanto a terceira temporada. Teve muito desafio de costura, teve muito desafio de atuação, e todos os desafios de costura que teve na terceira temporada, as drags tiveram que costurar os seus looks lá mesmo. Não tinha essa de trazer o look pronto. Embora a gente saiba que algumas passarelas as drags trazem os looks prontos de casa, mas todos os desafios de costura da terceira temporada elas tiveram que costurá-los. Inclusive teve vários balls, né? E esses balls as drags tiveram que fazer todos os looks. E eu senti falta disso nesse episódio da 11ª temporada, porque as drags ficam, né, falando que tem que costurar, é sofrido, não sei o que, mas tipo, elas costuraram um look. Não é a mesma coisa que quando a gente pega a terceira temporada, quando as drags têm que costurar 3 looks pra desfilar numa única noite. Então acho que nesse sentido Drag Race tem amenizado muito pras drags, né? Mas eu acho que no geral, assim, os looks que elas desfilaram foram até bacanas, e alguns conversaram mais do que outros com a proposta do desafio. Como eu falei no começo, teve umas drags assim que eu esperava bem mais de alguns visuais. Por exemplo, a Ivy. Eu achei a ideia dela legal do primeiro visual, só que eu não curti tanto quanto eu curti o segundo visual dela. O segundo, assim, ficou muito bom. E o último, ela começou a meio que se perder de novo. Como ela tinha dito, ela queria mostrar o lado glamuroso dela, mas eu acho que ela devia meio que ficar com aquele lado estranho que ela sempre passa nos visuais dela. Eu esperava muito mais dela, e teve umas outras drags, assim, que fizeram coisas melhores até,
Mas é igual você falou, a terceira temporada, acho que assim, na opinião geral, é a temporada mais puxada que teve de Drag Race, porque praticamente tudo elas tinham que fazer ali no programa, naqueles dias de gravações que a produção dava pra elas confeccionarem, terem as ideias pra apresentar no palco principal. Eu não sei se é por causa da mão de obra do programa, mas eu acredito que não seja por causa disso. Acho que é mais pelo tempo que eles poupam hoje em dia pra gravar um episódio, porque pelo que contaram nesses últimos episódios dessa temporada, eles estão dando 48 horas, que no caso seriam 2 dias pra elas gravarem. Tipo, o primeiro dia a RuPaul passa o desafio, elas já começam a trabalhar pra no segundo elas finalizarem e já apresentarem no palco principal. Então eu acho que eles diminuíram muito mais o tempo de gravação, porque a terceira temporada a gente sabe que foi uma temporada longa, com muitos episódios, e recentemente a Alexis Mateu falou no Hey Queen que depois daquela briga que a Mimi teve com a Shangela, eles tiveram até que dar uma pausa na gravação. Então imagina o tempo de uma temporada regular normal, mais essa pausa, o quanto que eles não demoraram pra gravar essa temporada. Se a gente levar em consideração que hoje em dia a RuPaul tem vários outros compromissos comerciais e programas que ela vai fazer, não dá pra ela dedicar metade do seu ano a gravar RuPaul's Drag Race. Então, ela basicamente aparece ali pra passar as mensagens pras drags no primeiro momento, e aí depois ela revê as drags somente na hora em que elas estão apresentando o desafio principal e na passarela principal. Por conta até mesmo dessa correria que a RuPaul tem hoje em dia, de não poder se dedicar tanto como se dedicava antigamente, eles precisam mesmo correr com as gravações de RuPaul's Drag Race. Eu imagino como é que deve ser ainda quando o programa mudou pra VH1, gravando praticamente simultaneamente tanto a temporada regular como All Stars. Então, por conta de RuPaul, que eles têm que fazer essa correria mesmo, mas eu não acho também que isso comprometa a qualidade não, porque a gente tá vendo aí uma 11ª temporada muito divertida e muito boa de assistir. Então acho que eles acabam tendo que resolver essa demanda maior de tempo, cortando alguns desafios mais tradicionais, que seriam os de costura, em que as drags levariam às vezes 2, 3 dias pra fazer certos looks, mas aí com a RuPaul tendo pouco tempo pra estar ali nas gravações, então eles acabam tendo que reduzir esse tempo aí, e por isso que pedem as drags pra poder trazerem os looks já prontos de casa, né? Eu acho justo e eu acho que não compromete a qualidade da temporada. O que realmente pode comprometer é o fato das drags acabarem não estando no mesmo nível de igualdade, porque você imagina uma drag pobre, tipo a Titi Devane na 8ª temporada, que não tinha condições de levar looks caros pra temporada, e aí ela vai competir com uma drag tipo a Kim Chi, que é estilista dela mesma e constrói uns looks maravilhosos. Tipo, uma tem um look muito foda que ela trouxe de fora e a outra tem um look pobrinho que também trouxe de fora. Eu tava lendo esses dias uma crítica em relação a isso mesmo, porque a Honey Davenport gastou praticamente $20 mil pra compor seu guarda-roupa e participar da 11ª temporada. Imagina, $20 mil é muita coisa. E na época que ela estava gravando a temporada, ela basicamente era uma pessoa sem teto, ela não tinha onde morar, mas ela acabou fazendo essa dívida grande pra poder participar do show, porque ela viu que o show era a oportunidade que iria mudar a sua vida. Então eu acho que pra Drag Race ser mais justo, a produção, que com certeza tem lucrado horrores com o programa, né, desde que ele foi pra VH1 e passou a ganhar Emmys, eles deveriam dar, sei lá, um voucher, um cartão com uma quantia específica para as drags gastarem com seus looks. Tipo assim, olha, eu vou dar pra cada drag aqui da temporada $5 mil pra elas montarem o seu guarda-roupa. Aí nesse sentido eu acho que seria muito mais justo, porque as drags teriam que ser criativas pra poder montar seus 10, 12, 14 que seja looks que elas iriam desfilar durante toda a temporada, baseados nesses $5 mil que eles ganharam da produção. E aí a gente realmente veria uma coisa em pé de igualdade, porque aí as drags teriam que ser criativas pra poder fazer render esse dinheiro todo, pra poder compor todos os looks que elas iriam desfilar. Isso seria muito bacana de assistir, porque eu acho muito injusto, né, você pegar uma drag que não tem condições de fazer um empréstimo, competir com uma drag que tá indo lá com um guarda-roupa de $20 mil. Ainda assim, também a gente sabe que look não é tudo, porque se a drag também não fizer um desempenho muito foda no desafio principal, a passarela muito dificilmente vai salvá-la. Mas a gente também já viu casos em que um desafio mediano acaba sendo salvo por uma passarela deslumbrante. Então acho que assim, essas são coisas que Drag Race poderia rever para que no futuro eles nos deem temporadas, né, mais acirradas e mais justas nesse quesito do que as drags ricas e drags pobres acabam levando pro show, e que tornam a competição mais injustas para umas, enquanto para outras acabam sendo vantagens. É que conforme os anos foram passando, né, Drag Race acabou ficando muito mais elitista do que aceitando aquelas drags mais comuns. Por mais que a Michelle Visage fale em entrevistas que ela nunca vai julgar uma drag que veio fazer um look do nada com uma outra que comprou, gastou milhões.
Ela fala que vai julgar tudo por igual, mas quando a gente vê, assim, os visuais de quem pagou $1.000 e um vestido e a outra que fez o vestido ali na hora, não tem como levar em consideração essas coisas, porque por mais que ela seja uma costureira muito boa, ela teve a ideia de fazer tudo ali na hora, então pode ter bastante imperfeição. E a drag que pagou, ela já tava se programando dias, meses pra fazer esses visuais, então é meio que desproporcional, assim, algumas críticas. E eu gostaria mais também que fizesse, assim, todos os visuais desses desafios de costura, pelo menos, fizessem no programa e não levarem 2 visuais só pra fazer um lá, igual a gente viu nesse. Que dá a impressão de que elas não estavam fazendo nada, elas estavam mais brincando do que preocupada em fazer o visual pra passarela. Isso fica muito evidente que elas acabam passando mais tempo na sala de trabalhos brincando, quando a Scarlett fica de um lado pro outro andando na sala de trabalhos com a cara toda tampada e falando que aquele vai ser o look, eu vou ser o monstro do Lago Negro e não sei o que. E assim, isso é muito divertido, isso é muito bom pro entretenimento. Só que de fato isso não agrega na produção do look, né? Porque se você tá ali desfilando pela sala de trabalhos em vez de estar costurando, em que momento você vai ter seu look pronto, né? Então nessas horas que a gente percebe que as drags estão ali mais pelo drama mesmo, mais pelo tempo de tela do que por essa parte do talento da costura. E a gente sabe, né, que a drag não precisa ser uma exímia costureira pra poder vencer o programa ou pra poder realmente levar a sua arte drag pra frente. Mas a gente também sabe que se o programa pede costura, é interessante que as drags em algum momento costurem, porque é muito bacana também a gente ver tantos looks maravilhosos que elas fizeram ali, mas também como ver os looks péssimos, horrorosos que elas costuram, porque isso também traz um fator cômico, traz um fator de entretenimento que a gente adora. É muito bom a gente ter essas drags em níveis diferentes na temporada pra gente poder ver como que uma drag boa trabalha, como uma drag mediana trabalha e como uma drag fraca trabalha. Porque no fim do dia o que importa mesmo é a diversão que isso nos proporciona. Mas é a nova realidade do programa, né? Então a gente acaba tendo que aceitar, porque não dá pra gente mudar muita coisa aí. Então, nesse sentido de looks que elas fizeram, se a gente for levar em consideração que a maioria ali dos looks foram levados prontos pro programa, eu gostei demais do look da Scarlett mesmo. Achei que a Scarlett fez um look muito bom. A Keria, pra mim, assim, tá disparado uma das melhores da temporada, e é muito bom ver que a maioria dos looks que ela desfila, inclusive aqueles looks que elas já levam prontas pra passarela, os da Keria particularmente, todos, ela que costura, ela não tem estilista que monte looks pra ela, então ela faz todos os seus looks, e esse é um dos motivos de eu amar a Keria, porque eu acho que ela é uma drag muito talentosa e se provou uma costureira de mão cheia. E a Nina, pra mim, também foi assim, uau, eu achei muito, muito incrível o look dela. E das drags que estavam no palco, eu acho assim que o da Brooke foi bom, mas pra mim não merecia nem mesmo um high. Pra mim ela seria salva, ok, porque os 2 primeiros looks dela ela já levou pronto de casa, e o último look eu achei muito basic, eu não achei nada demais. E a Ivy eu acho que também pecou pelo mesmo. Os 2 primeiros looks da Ivy foram muito bacanas, mas eles já chegaram prontos no programa. O último look foi essa questão dela ter se perdido, porque ela poderia muito bem ter exagerado nessa ideia dela do freak, do estranho, mas ela acabou tentando agradar os jurados e se deu mal. E eu acho que esse é um dos problemas também, né, quando as drags acabam tendo que deparar com as críticas semanais dos jurados. A Ivy, desde o primeiro episódio, ela tá numa ascendência assim muito bonita de ver, ela sempre tem os destaques positivos, só que dessa vez ela quis ir por um lado mais diferente, né, indo pra essa ideia do glamour, só que ela entregou mesmo uma coisa bem confusa, bem meio sem sentido, e acabou que ela não venceu, e eu achei até justo. Mas eu também não achei justo a Brooke vencer, porque eu não achei que o look dela foi um dos melhores, não. Eu acho que a Nina, pra mim, se a gente for pensar assim, que o último look foi que as drags costuraram, a Nina foi sensacional e a Vanessa Vanjie Matteo também. Então, assim, eu acho que Vanessa Vanjie Matteo, Scarlett, a Keria e a Nina West foram as melhores da última categoria, e por isso elas mereceriam aí estar no palco recebendo as críticas dos jurados. Mas como eles analisam um montante, então a gente viu aquele resultado lá um pouco diferente no palco principal. Mas o meu top 4 do episódio é esse: Nina West, a Keria, Scarlett e Vanessa Vanjie Matteo. Bom, eu acho assim, das queens que saíram, as que eu mais gostei foi a Scarlett e a Nina West. Das queens que ficaram, a que eu mais gostei ali, que eu acho que eu devia ter ganhado, era a Plastique. Ela só não ganhou porque os jurados criticaram a falta de personalidade que ela não acaba passando na passarela com esses visuais que ela apresenta. Eu achava muito mais que os jurados iam
pesar mais na decisão do terceiro visual, porque foi o visual que elas costuraram ali na hora, do que levar em consideração os outros visuais, porque a gente viu que a maioria das críticas da Brooke, eles consideraram mais os dois visuais do que aquele visual, porque aquele visual eu não achei assim tão bom quanto os outros que a gente mencionou. Eu achava muito que a Plastic ganharia por causa disso. E esse episódio era um episódio muito bom para as queens colocarem os episódios de Dragula em dia, porque Dragula a gente vê toda a passarela tem monstros, tem coisas assim diferentes, elas podiam pegar um pouco dessa coisa que era Dragula e colocar nessa passarela, que ia dar muito certo. A Nina, por exemplo, que eu jamais imaginaria fazendo uma coisa daquela, ela fez uma coisa muito artística, muito legal. E foi assim, um dos que eu mais gostei também, que infelizmente não ficou para ser criticado, porque eu acho que receberia muita crítica boa. Eu não sei se também tem assim essa questão contratual de não poder mencionar um outro programa que é da mesma produtora, mas eu acho que nem elas devem assistir esses programas, porque elas estão mais preocupadas em serem drags visuais, modelos. Eu acho que elas poderiam ter colocado um pouco mais disso em prática. Ainda mais pela Elvira estar ali, né? Para quem não conhece Dragula, Dragula é um reality de drag queens voltados para estilos de drag que não é o que a gente está acostumado a ver em RuPaul's Drag Race. É um estilo mais underground, mais contracultura, que são as drag monstros. E as bases que regem Dragula é glamour, sujeira e terror. E é muito bacana ver esse reality porque ele é uma proposta muito diferente de RuPaul's Drag Race. Embora tenha algumas semelhanças, porque são drags, né? Então acabam tendo algumas coisas semelhantes. E até mesmo no fim da primeira temporada, quando sobem os créditos, eles colocam uma dedicatória pra RuPaul, agradecendo a RuPaul por tudo que ela fez e por ter colocado o drag novamente no mapa. Mas a proposta é bem diferente de RuPaul's Drag Race, porque eles querem pegar mesmo esse estilo drag mais periférico, mais marginalizado, em que as pessoas não dão muito valor e que certamente não teria muito espaço numa TV, mesmo que fosse uma TV a cabo. Dragula tem uma pegada muito pesada de terror, uma pegada muito pesada de gore, né? Aquela coisa muito sangrenta, muita sujeira, tem uns desafios muito loucos. Eventualmente a gente pode comentar sobre com mais detalhes, porque é um reality que vale muito a pena acompanhar. Mas Dragula, no momento, ele não pertence mais ao All Presents, embora a All tenha produzido a segunda temporada. Dragula não pertence mais à mesma produtora de RuPaul's Drag Race, tanto que atualmente o programa que estava no YouTube saiu do YouTube e agora ele está todo na Amazon Prime. A terceira temporada vai estrear esse ano e certamente tem muita coisa bacana aí pra gente poder ver quando essa temporada ia lá. Mas a proposta de Dragula é essa mesmo, drags monstros que vão mostrar aí pro público como que é essa arte que difere de RuPaul's Drag Race, mas que tem como, pelo menos, elemento essencial, a arte drag. Então acredito que as drags, se tivessem se inspirado em Dragula, teriam apresentado uns looks muito, muito bacanas também. Mas eu particularmente acredito que as drags de RuPaul's Drag Race não fizeram uma coisa com uma pegada mais Dragula, porque Dragula tem toda essa coisa de ser um programa repugnante. Então, se a gente for pensar que Dragula passa no YouTube e as pessoas elas vão ali assistir porque querem, no programa de TV é um pouco diferente, né? Tem algumas coisas aí que eles não podem passar da mesma forma que a gente vê em outras plataformas. Tem uma censura maior. Então, as drags não poderiam, às vezes, fazer certos looks que em Dragula funcionam muito bem por conta da censura que elas receberiam na TV. Então, eu acho que o look mais ousado ali realmente foi o da Nina, e é um look que se aproximaria muito do que a gente costuma ver em Dragula, mas eu acho que as demais drags, se fossem pela mesma pegada, acabariam tendo menos tempo de tela, porque a proposta dos programas, além de serem diferentes, um tem mais censura que o outro, né? Mas eu acho que por isso que as drags, ao desfilarem ali no palco principal, não tiveram muito essa pegada de Dragula aí, exatamente porque o programa na TV tem toda uma conduta diferente do que o Dragula pode fazer por estar na internet. E esse desafio, como eu tinha também mencionado no começo, eu esperava muito da Ivy, porque a Ivy, ela tem esse negócio assim de fazer uns visuais meio exóticos e estranhos. Por mais que eu tenha gostado do segundo visual dela e da ideia do primeiro visual, esse último visual foi o que deixou muito a desejar, porque ela meio que se sabotou, de certa forma. Mas pelo menos a Ivy conseguiu se manter salva e com destaque positivo, né? Foi bacana ver a Elvira elogiando e falando que ela deveria rir mais, porque a risada da Ivy é muito boa e faz com que a gente queira rir junto, e eu acho isso mesmo. A risada da Ivy é muito louca e quando ela começa a rir, a gente quer rir junto, porque é uma risada que nos contagia.
E eu acho que Elvira ali foi uma edição muito, muito rica. Se eu não me engano, a última vez que nós vimos Elvira foi na 4ª temporada de RuPaul's Drag Race. E revê-la agora, 7 anos depois, parecendo que ela não envelheceu um dia sequer, foi muito, muito bacana. Porque Elvira, ela tem o título, né, de Dama das Trevas, mas ela é muito hilária, ela é muito engraçada, e embora ela tenha um programa há décadas na TV americana sobre terror, ela é uma personagem muito, muito legal. E tanto que quando ela vai no Untucked, ela comenta com as drags, né, que ela tem feito drag há muitos, muitos anos. Então é bacana ter uma personagem tão icônica, tão importante para a cultura americana, na bancada de um programa que atualmente é uma referência também na cultura dos Estados Unidos e mesmo mundial para a comunidade LGBT. Eu gostei muito de ver Elvira ali e a interação dela com as drags, porque dá pra ver que ela também entende drag queen e tá ali pra poder agregar no programa. E no fim das contas eu acho que o Bottom 2 foi justo. Ariel e Sugarcane realmente tiveram os looks mais fracos, como a gente comentou, e a própria Silk também teve os looks bem duvidosos, e se a RuPaul tivesse decidido fazer um Bottom 3 aí, pra mim seria super justo. Qualquer uma das 3 que caíssem aí no bottom, seja Ariel, Silk ou Sugarcane, porque elas foram as mais fracas da semana e qualquer uma que dublasse seria justo. Eu só acho que Drag Race perdeu uma grande oportunidade aí de ter feito com que Ariel e Silk dublassem uma contra a outra, porque no início da temporada elas tiveram embates o tempo inteiro, uma provocando a outra, então seria bacana a gente ver as duas dublando num momento muito crucial e ver quem venceria esse duelo delas que começou desde o primeiro episódio. Eu acho que RuPaul perdeu uma boa oportunidade ao não colocar Ariel e Silk para dublarem uma contra a outra, porque teria sido mais um momento memorável na história do programa. E eu realmente, assim, achava que a Silk ia pelo último visual dela, porque ela meio que fez a Kahana, né? Ela colocou um vestido e colocou aqueles mesmos chifres que a Kahana colocou, só com uma tinta vermelha na ponta e foi com uma caveira na mão. Tipo, não fez nada demais. Mas seria uma boa oportunidade, porque aí seria aquele momento que finalizaria o embate entre as duas, né? Das duas ficarem se tretando no começo do programa, mas como a RuPaul é dona do programa, ela acabou mandando a Suga, que também, assim, ficou meio desconexo o último visual, mas eu achei muito mais fraco da Silk do que o da Suga. É nessas horas que acaba pesando o histórico, né? Querendo ou não, foi o primeiro bottom que a Suga e a Ariel caíram. Então pra RuPaul foi mais justo salvar a Silk, que já tinha inclusive ganhado o episódio da semana anterior. Foi como se a RuPaul tivesse dado um free card, né? Uma passagem livre pra Silk dessa vez. Mas é muito interessante, né? Como que Drag Race sempre tem alguns enredos que se repetem, né? A drag que vai mal numa semana, dublando, na semana seguinte ela vence. Ou a drag que vence numa semana e na seguinte ela cai no bottom, e no caso da Silk foi isso, né? Foi bem no 4º episódio e chega no 5º, ela cai no bottom e quase acaba dublando pela própria vida. No fim das contas, a Ariel perdeu. No caso da Ariel, eu fiquei com pena porque a queda que ela teve enquanto dublava parece que foi pesada e que deve ter machucado ela um pouco, mas, né, ela tá aí dublando pela vida, não pode ficar lamentando muito, então tem que continuar dublando. E ela acabou tentando fazer o melhor que ela pôde. E pra mim, ela se destacou mais do que a Suga, mas as duas apresentaram o lip sync bem fraquinho, porém Ariel acabou sendo eliminada, porque se a gente for fazer aí um balanço de todas as drags que permaneceram no jogo até então, Ariel foi aquela que não teve nenhum destaque positivo ainda. Ela sempre mostrando os mesmos looks, sempre com a mesma peruca, e nos desafios ela sempre apagada. O único desafio que ela brilhou foi no 3º, na igreja da Britney. Então assim, Ariel chegou sua hora, bye. E realmente, né, como a gente comentou no início, foi num momento bom que ela saiu. E uma coisa que eu achei muito bacana foi a postura da Carrie consolando a Ariel no Untucked e falando que era para Ariel mostrar como que ela era boa, como ela era foda e se jogar no lip sync. E isso pra mim mostra como que as Davenport têm uma presença marcante, né? Eu acho que todas as Davenport que passam assim por RuPaul's Drag Race têm provado que são drags incríveis, memoráveis e que fazem parte de uma casa muito poderosa. Uma coisa que eu gostaria que o RuPaul's Drag Race fizesse seria algum episódio especial falando das famílias drags do show, né? Porque a gente tá acostumado a ver muitas famílias drags participando do show e seria bacana a gente ver essas relações, a ligação, né, de uma drag com outra. Eu acho que seria muito rico e faria a gente conhecer um pouco mais da arte drag nos Estados Unidos. E a Carrie, pra mim, tem se mostrado uma grande competidora a cada semana e eu espero que ela comece a vencer, porque se mostrar uma grande competidora não é suficiente se você não vence, né? A gente viu isso no All Stars recentemente com a Naomi Smalls. Embora ela tenha se destacado em vários desafios, ela venceu somente um, então isso prejudicou que ela chegasse no top 2 e vencesse a temporada. Então a Aquaria, embora esteja mostrando um bom jogo, se ela não começar a vencer, infelizmente ela não vai ser um páreo aí pra poder estar no top 4
4 e possivelmente levar a temporada. E eu acho que ela tem um grande potencial para isso. Nesse momento da competição, eu vejo aí como grandes competidoras Vanessa Vanjie Matteo, Yvie Oddly, Brooklyn Heights, Nina West e Aquaria. Eu acho que a Plastique, embora seja linda, ela tem falhado muito no que a Michelle Visage criticou. Falta personalidade, falta conexão sua com seu público. Então eu espero que a Plastique trabalhe isso, porque se ela não trabalhar, em breve podemos vê-la no bórum e saindo do programa. Como a gente também já tá na metade da temporada e o próximo ainda não é o episódio do Snatch Game, ela tem que fazer isso rápido, porque no Snatch Game você tem que ter jogo de cintura. Então se ela ficar nessa pilha de ser só uma drag bonita, querer ser feminina, igual aconteceu, por exemplo, com a Naomi Smalls, quando chega no Snatch Game, ela vai acabar bombando. E se ela bombar de novo, dependendo de quem for com ela no lip sync, ela vai embora. Se ela começar a desenvolver mais no próximo episódio, mostrar mais dessa personalidade dela, ela pode ir bem até chegar numa final. Eu espero, assim, que ela leve em consideração o que os jurados falaram e não fique também, assim, muito pensativa. Então acho que conforme a gente tá encaminhando aí já pra metade da temporada, a gente consegue perceber algumas drags que são muito boas e que tem todo o potencial pra chegar no top 4, e outras drags que estão sendo muito medianas e que, assim como a Ariel, quando caírem no primeiro bórum, tem muita chance de serem eliminadas. Eu tô empolgado, o próximo episódio parece que vai ser muito bacana, vai ser a primeira vez que a gente vai ter aí uma Olimpíada Drag dentro do programa e parece que vai ter plateia assistindo, vai ser uma coisa grandiosa, então eu tô muito empolgado pro que vem aí e tô gostando de ver que parece que dessa vez eles conseguiram realmente renovar o RuPaul's Drag Race com desafios bem criativos e inéditos pro programa. Se a gente levar em consideração que foram mais de 120 episódios e que eles conseguem manter o programa sempre atualizado, sempre fresco, isso é algo pra gente celebrar demais e torcer pra que nessa temporada mais surpresas venham aí. Eu gostei muito desse 5º episódio e eu acho que essa 11ª temporada tem tudo pra ser realmente uma das melhores temporadas de RuPaul's Drag Race. E vamos torcer aí pra que o top 4 seja bem diverso e seja bem justo também, né? Embora algumas decisões de RuPaul sejam controversas, eu acho que até o momento as decisões dela para as vitórias semanais têm sido justas, embora a de hoje, pra mim, seja a mais questionável da temporada até o momento. Mas ainda assim, eu não acho que foi tão injusta se a gente levar em consideração a média dos desfiles, né? Foram 3 desfiles, então eu acho que também você ter que escolher desses 33 looks aquela que conseguiu ser mais coerente, então talvez Brooke de todas tenha sido aquela que realmente mais mereceu vencer. Vamos acompanhando e torcendo para que o RuPaul's Drag Race continue mantendo a sua excelência e nos surpreendendo a cada semana. Agora eu espero que essa próxima semana, né, que é um episódio meio que olímpico, seja assim um episódio tão legal quanto essa temporada está sendo. E o bacana de ver é que tem muita coisa que a RuPaul tá pegando daquelas primeiras temporadas e colocando em prática nessa temporada atual. Por isso que a gente até brinca de vez em quando falando que a RuPaul tomou energético, fez alguma coisa, porque ela tá mega dentro da temporada, ela tá bem presente ali dentro. Então o próximo episódio tem tudo pra ser legal, porque vai misturar Olimpíadas e também tem, de certa forma, tudo pra Brooke ganhar de novo, né? Porque a Brooke, além de ser bailarina, com certeza ela vai conseguir fazer alguma coisa única nesse próximo episódio, porque também vai envolver coreografia. Então vamos esperar pra ver como que vai ser o desafio principal e também a passarela. Mas é nisso que eu acho que reside a grande pegadinha de RuPaul's Drag Race. Semana passada a gente estava super empolgado, jurando que a Yvie Oddly iria vencer o episódio dessa semana, porque a Yvie Oddly, ela é a estranha da temporada. Ela tem essa pegada monstro, essa pegada diferente nos seus looks. E aí quem vence? A bailarina Brooklyn Heights. O próximo episódio é sobre Olimpíadas, então é sobre atletismo, é sobre coreografia, algo mais familiar para Brooklyn. E é por isso que eu acho que ela não vai vencer, porque a Drag Race não gosta da obviedade, né? Drag Race não costuma premiar aquela drag que tem tudo a ver com o desafio em questão. Então Brooke é uma que eu já coloco como carta descartada desse baralho. Eu acho que ela não vai vencer, então acho que a gente tem que ficar atento pra saber quem é que vai levar o episódio da semana, porque pode ser uma drag que a gente realmente não espera, né? Sei lá, uma drag gorda, que a gente costuma julgar que não são pessoas atléticas, vai que a vitória é pra Silk ou pra Nina West. Ou então a vitória pode ir pra Plastique, a bonita da temporada que até agora não mostrou a que veio. Então realmente, de todos que estão ali, a que eu menos espero que vai vencer é a Brooklyn Heights por conta desse fator obviedade. Drag Race não gosta de trabalhar com óbvio, então há grandes chances aí de que a Brooklyn possa até mesmo cair num bórum. Vamos ver, né?
Vamos esperar, né? Mas, assim, de início a gente já tem essa ideia de que uma vai ganhar por causa dessa característica dela. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com Rod Saulete.